Hebreus 11:6, Henrique vai me ajudar aí, pegar aí a tradução que está aí no computador, e a gente quero só dar uma sempre ajudando a desmistificar, abrir algumas coisas sobre a questão da crença. Feche os vossos olhos aí um pouquinho. O Espírito Santo nos ajude a compreender a palavra. O Senhor disse que a palavra que produz frutos, que gera frutos, é aquela que é compreendida, que é recebida, é compreendida e é retida. Então, nos ajude nisso tudo. A gente precisa compreender, nós precisamos reter, nós precisamos, Senhor, abrir os nossos corações para produzir o fruto esperado. E oramos a Ti, neste momento, confiando a nossa mente, as preocupações desse dia. Colocamos agora aqui na mesa, Pai, as inquietações, colocamos diante do Senhor, atendendo o conselho do Senhor, quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados. Nós estamos cansados de um monte de coisas desse sistema, desse mundo, Pai, tantas pressões e tantos desafios que enfrentamos, mas nós cremos que o Senhor é a nossa confiança, portanto, decidimos descansar no Senhor agora para receber a tua palavra, o teu conselho e seguirmos adiante. Muito obrigado por nos trazer até aqui. Nós te agradecemos e já cremos que neste momento a palavra, Senhor, tem a primazia dentro de nós, total liberdade para produzir tudo quanto ela estará sendo enviada. Amém. Graças a Deus. Hebreus 11:1 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, 11:6, eu digo, peraí, está errado. Ora, a fé. Não, é um mesmo, Henrique. Eu errei, porque eu bati o olho lá e li rápido, mas é um mesmo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Ou, nessa tradução, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não podemos ver. Eu vou ler aqui na NVT para vocês terem duas expressões aí, porque como eu vou ficar falando de fé, diz assim, na NVT, nova tradução na língua, nova versão transformadora, diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que nós não podemos ver. E o que eu quero caminhar um pouquinho dentro é sobre essa questão de como a gente crê, né? Como você crê? Qual é o seu vislumbre de fé quando você se dirige a Deus numa oração a respeito de qualquer coisa, não é? A respeito de qualquer coisa. Jesus ele experimentou de, de atitude com as pessoas que se dirigiram a ele, com muitas pessoas que se dirigiram a ele enquanto ele estava cumprindo o ministério dele aqui. Por exemplo, ele procura, quando Zaqueu passou lá um tempão clamando, né? Ou, perdão, Bartimeu passou um tempão clamando lá na beira na estrada de Jericó, que ele ficou sabendo que era Jesus que estava vindo, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, por fim, Jesus disse: manda, deixa ele vir até aqui. A Bíblia diz que ele se levanta e ele dispensa logo a capa e segue e vai atrás, e alguém leva ele até Jesus. E quando ele chega lá, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? É interessante porque, em se tratando de Jesus, basicamente, nós poderíamos pensar que ele já sabia exatamente o que Bartimeu queria, né? Cara, ele quer enxergar. Mas Jesus estava extraindo de Bartimeu, pelo fato dele ter tomado uma atitude de fé, ele tomou uma atitude de fé. Ele foi diferente daquele paralítico na beira do poço. Porque naquele paralítico, Jesus se aproxima dele e pergunta: você quer andar? Né? Mas para Bartimeu, ele toma uma atitude diferente, ele começa a gritar, e a Bíblia diz que ele gritou tão desesperadamente que ele começou a atrapalhar a multidão. E as pessoas então o confrontaram, dizendo: para, cara, para de gritar, porque ele não te ouve. Ou seja, você está maluco? Mas diz que ele não se importou com isso, ele continuou gritando. Eu acho muito legal isso, gente, quando a gente reflete, porque depois desse cara ter feito tudo isso, ele chega na presença de Jesus, quando Jesus chama ele, Jesus ainda pergunta o que é que ele quer. Então, a pergunta é:
porque pelo que, de fato, o que você espera quando você se desgasta de alguma forma, né, esperando ter alguma coisa de Deus? O que você espera? Foi isso que Jesus fez com ele. O que você quer que eu te faça? Porque era de acordo com aquela revelação. Olha só, gente, revelação. Né? O processo de revelação das fotos antigas hoje está fácil. Hoje coloca numa máquina, entra de um lado e sai por outro. Foto pronta. Mas antigamente o fotógrafo tirava foto, levava o filme, apagava a luz, né, do ambiente, ficava no escuro, aí tirava aquele filme de dentro da bobina, colocava dentro de uma taça, aí colocava lá um líquido, que era o chamado de líquido revelador. Aquele líquido começava um processo de revelação, ele impulsionava algumas características que estavam no filme. E aí ele tinha um tempo certinho, sei lá, alguns minutos, aí depois ele corria lá, tirava aquele líquido e colocava outro líquido para o processo não continuar, porque se o processo continuasse, exacerbava e passava do ponto. Aí ele colocava outro líquido que chamava de fixador. Depois de ter passado de fixador, ele colocava outro líquido que era para tirar as impurezas e limpar a fé. Então a foto foi revelada. Ali agora a foto foi revelada, agora vai entrar no processo de tirar daquele filme, que ela está revelada, que é do negativo, para passar para o papel de forma ampliada. Né? Quando ela passava para o papel de forma ampliada, eles tinham uma lente de ampliação que colocava o filme desse lado, ela parecia maior desse lado, e era projetado também no papel que absorvia a imagem, e novamente começa o processo, até que aquela imagem passe para o papel que você que tirou a foto vai buscar agora, ela manifestada para você levar para casa. Então, o que foi que Jesus fez para revelar a imagem do filme para o papel? No caso de Bartimeu. Jesus disse assim: eu quero ver o que tem no seu negativo. O que tem aí dentro? O que você quer que eu te faça? Cara, no meio de uma multidão, milhões de pessoas falando, e provavelmente os discípulos falando, nossa, esse cara atrapalha o mestre, o cara está aqui há 500 anos aqui pedindo esmola, olha só. Né? Tanta gente para ele cuidar. No meio dessa multidão, esse cara só poderia liberar uma palavra se realmente isso tivesse convicção, certeza dentro do coração dele. E a convicção foi: eu quero ver. Gente, muitas vezes a dificuldade de nós chegarmos a um resultado da nossa fé é exatamente isso, que nós, para explicar aquilo que a gente quer, é tão complicado quanto alcançar. É tão complicado quanto alcançar. Cara, o que é que você pretende da sua vida, então, pastor? Como eu estava falando, deixa eu falar para o senhor, o meu pai, ele é pedreiro. Então, ele casou com a minha mãe, que é italiana, e aí eu fui para a escola, estudei na escola. Cara, dá um tapinha nas costas dele, manda ele de volta para casa e ele tirar outra foto. Usar mais aquela química que vai revelar no negativo, porque o negativo está aqui dentro. Porque a pergunta é básica e simples: o que você quer que eu te faça? Porque a Bíblia diz, olha só, a fé é a certeza daquilo que eu espero. É a certeza do que eu espero. O que você quer que eu te faça? E aí Bartimeu foi imediato: eu quero ver. E sabe o que esse cara fez? Se Jesus dissesse para ele, baseado no que ele já tinha dentro, se Jesus dissesse para ele, planta uma bananeira, que eu vou dar um pulinho aqui na Galileia, e fica aí com a bananeira plantada. Quando eu voltar, eu vou dar 3 tapas na sola dos seus pés. Plá, 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 e você vai enxergar, ele ficaria. Ele ficaria. Sabe por quê, gente? Eu ouvi uns tempos atrás, eu li uns tempos atrás no livro que o autor dizia, né, que a fé te expõe ao ridículo. E de imediato eu não entendi, mas ele foi discorrendo nos textos e falando sobre essa questão: por que a fé te expõe ao ridículo? Porque, primeiro, a Bíblia diz que para o mundo, para aquele que não crê, a fé é loucura.
Ela é loucura. Você dizer que está esperando ou crer em alguma coisa que você não está vendo, e mentalmente você não consegue explicar para as pessoas, você não consegue ter um material pelo qual você consiga levar alguém a uma compreensão lógica de que aquilo que você espera vai acontecer. Não tem. Tudo que você tem é a crença, é no teu coração, é uma imagem no teu coração colocada por Deus, pelo próprio Espírito Santo, porque a fé não é o privilégio de alguns. Olha, o pastor é privilegiado por ter fé. Eu não tenho fé. Não, não existe privilégio. A Bíblia diz que ele, no novo nascimento, ele repartiu a mesma medida de fé para todos. Então não tem privilégio de alguns. Paulo diz em Efésios que pela fé, vocês, pela graça sois salvos, e isso, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra, isso não vem de vós, é esse conjunto de informação, graça e fé. É um dom que ele dá, põe sobre o homem. Agora eu vou desenvolver essa fé, eu vou conseguir desenvolver essa fé sim, porque Jesus não disse que fulano não tinha fé, ele disse que a fé era pequena, ou a fé era grande. Porque se é nova criatura, tem lá a sua porção de fé e pode agir. Uma outra situação que nem está aqui no esboço, mas eu estava adorando ali, sabe como fluir, a gente já conversou bastante aí no gabinete, 2 horinhas de bate-papo aqui, o Henrique e o Guilherme, esses caras ficam mudando a minha cabeça. 1 Samuel fala de Eucana lá, Eucana, 1 Samuel, deixa eu ver aqui o capítulo, gente. O capítulo é o 1, eu acho, né? Mas eu quero pegar o texto correto. O capítulo é o 1, mas o texto precisa ser o... capítulo 1, legal. A partir do verso de número 19. Não, perdão, 19 não. Vai ter que ser um texto um pouquinho grande, gente. Verso 1, traz do verso 1 aí, Henrique. Eu leio até um lugar que eu quero parar, o que eu quero comentar, eu consigo encontrar nos versos que a gente vai ler. 1 Samuel 1 diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Lembra o nome do cara, Eucana, porque quando fala dos pais, de pais e avós, às vezes a gente se perde. Depois, como era o nome do cara? Era Eliú. Não, Eliú não, então era Tou. Não, filho, era Eucana. Né? Aí você... Até... Então, Eucana. Pense no pingunço, né? Para você guardar o nome. Eucana. Pensa o cara com esse nome hoje. Meu Deus, misericórdia. Então, um homem chamado Eucana, que era efraimita. Não vou pegar aí os descendentes para você não ficar preso nos nomes. Esse homem, Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Presta atenção, Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Este homem subiu à sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor naqueles dias. Pode seguir. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Dá uma olhada que aqui já aumentaram os filhos de Penina. No dia em que Eucana oferecia a todos os seus filhos e filhas. Pode ir no quinto. E a Ana, porém, ela lhe dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Pode seguir. A sua rival, que era Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Vai. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Olha, gente, quantos filhos, quanto tempo essa mulher estava clamando? Quanto tempo essa mulher estava sendo humilhada por falta de filhos? E a gente fala 10 anos, pastor, que a não ser que ele fosse coelho. Porque do contrário tinha, imagine que entre um filho e outro tem aí meio ano, sei lá, muito tempo ela sofrendo. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, verso 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Só até aqui. Né? Não, eu preciso da outra parte. Vai, pode ir, porque eu preciso da declaração do sacerdote. Demorando-se ele no orar perante o Senhor, passou ali a observá-la o movimento dos lábios. Eli, a observá-la o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. Segue. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Pronto, tivemos que ler o texto todo para a gente pegar em um contexto sobre a posição dessa mulher. Primeiro, muito tempo ela estava sofrendo com isso, com uma esterilidade que era hoje, para a gente, uma mulher que não tem filhos, podemos enxergar de longe, você enxerga, esse casal está quantos anos? 10 anos casado, tem filho? Não tem. Aí eles optaram, na nossa cabeça, porque é tão tranquilo, na nossa cultura, não ter filhos. Pode ser que aquele casal deseje profundamente um filho e queira e eles não consigam por ter uma esterilidade na família, um problema de saúde, não é? E pode ser que eles tenham optado, então a gente não se importa com isso. Mas na cultura, nos dias de Eucana e de sua família, uma mulher casada não ter filhos, para vocês entenderem, o marido tinha o direito de devolvê-la para os pais. Ele tinha o direito de levar e dizer: eu não quero essa mulher, porque ela não pode me dar um herdeiro. Para vocês verem quanto era triste e amargurante uma mulher não dar luz a um filho. Então, isso significa que desde o primeiro ano que Ana não teve filho, tem mais uma. Naqueles dias não tinha um médico que chegava e fazia um exame lá, depois da primeira tentativa, e diz: olha, você é estéril. Ela tinha que esperar um ano, depois mais um ano, para ver, de repente, foi uma falha do Eucana, de repente a gente não, sei lá, não é? Ela tinha que esperar um ano, e mais um ano, e veio outro ano, e aí ele se casou com ela, porque menciona o nome dela primeiro, e tinha duas mulheres, Ana e Penina. Então, provavelmente, ela foi a mulher mais velha, se casou primeiro, e aí essa Penina começa a ter filhos e jogar na cara dela: eu sou mais amada, porque eu dou filhos para Eucana e você não dá, e aí vai, ao ponto de todos os anos, uma vez por ano, eles subiam para Siló para oferecer sacrifícios, e lá elas ficavam de canto. Quando Eli diz para ela: por que estás embriagada? Eu fico pensando, não quero criar aqui uma teologia que não existe, né? Só eu fico pensando comigo, a liberdade que esse sacerdote teve de falar para essa mulher que ela estava embriagada, foi uma liberdade que ele teve por ser o sacerdote presente, ou foi uma liberdade que ele teve porque das outras vezes ela se embriagou? Né? Talvez por causa da amargura de espírito, ela dava uma aumentadinha no vinho, cara, para esquecer. Talvez ela tenha dado a origem ao ditado hoje: vou beber para esquecer. Né? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, ela estava em amargura de espírito. Agora presta atenção aqui, gente. Quando essa mulher, quando ela começa a orar a Deus, a Bíblia diz que o sacerdote não ouviu a oração dela. Então, por que a oração dela está apresentada para a gente? Se o sacerdote não ouviu a oração dela, por que então está escrito o que ela orou? Está escrito o que ela orou, gente, porque naquele exato momento, aquela mulher apresenta a fotografia, ela apresenta o filme que ela tinha no coração. Ou seja, aquilo que você tem no coração, que Deus põe no seu coração, na verdade, é a foto do que você precisa. Um dos grandes problemas que nós passamos hoje com relação à da fé é o que até Tiago diz: vocês orem e não pedem porque vocês pedem mal. Ou seja, vocês tiram uma foto daquilo que é a vaidade de vocês e não daquilo que é a vontade de Deus para vocês.
Tem uma foto daquilo que é a vaidade de vocês. As pessoas gastam muito pouco tempo, se eu posso dizer muito pouco tempo, ou pouco tempo demais, preocupadas com consigo próprio, sem entender, cara, encaixar aquilo que elas planejam dentro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu acredito que Ana passou anos orando apenas com o intuito de humilhar Penina, de jogar na cara dela, tá? Porque é só você. Anos tentando prosperar, para ela era uma grande prosperidade, ter um filho só para jogar. Mas um dia essa mulher tira uma foto correta, por meio de uma expressão de quebrantamento, de rendição, quando ela se rende a Deus, ou seja, porque a rendição, quando há uma rendição a Deus, gente, há uma exposição ao ridículo. Porque a pessoa não se preocupa mais com a sua própria imagem. Quando há uma rendição, não se preocupa mais com o que as pessoas pensam. Numa rendição a Deus. Não se preocupam mais. A grande realidade, gente, que uma rendição a qualquer coisa, ela quebra essa questão da vaidade, da preocupação com o que as pessoas pensam. Eu já vi homens apaixonados fazendo firulas pelas mulheres na rua, publicamente. Caras que eram todos retraídos. Já vi mulheres apaixonadas fazendo besteira pelos maridos. Já vi pessoas apaixonadas por determinadas coisas se expor porque eles simplesmente se apaixonaram. Agora, quando nós falamos com relação à fé, não é diferente no tocante a isso. Ana, até aquele momento, ela estava sempre em combate com o marido, não quer se fechar. Mas naquele dia, cara, eu vou abrir o meu coração. Eu vou colocar o que eu tenho. Quando ela abre o coração para Deus, num relacionamento, num contato, o Espírito Santo lhe dá uma imagem daquilo que é. Qual é a imagem? Nós temos duas coisas. Deus conta com tudo o que você produz na presença dele. Tudo o que você produz na presença de Deus, Deus conta. Se Jesus perguntasse para aquele endemoniado de Gadara, se eu te libertar, o que você quer? O que vocês acham que ele responderia? Não precisa falar, só uma retórica. O que ele responderia é o que ele respondeu: eu quero te seguir. Jesus liberta o homem, ele quer ir atrás de Jesus. Jesus disse: não, fica aí. E eu estava até ouvindo, foi o Henrique outro dia que estava comentando sobre isso, sobre a região lá que foi evangelizada depois, né? Historicamente descobriram que aquela região que aquele cara ficou foi toda evangelizada. Muitos cristãos surgiram daquela região de Gadara, onde expulsaram Jesus, mas não puderam expulsar a semente que ele plantou no coração daquele cara e na vida daquele cara. Então Ana faz agora uma oração que ela diz assim: se o Senhor me der um filho, se tirar o meu opróbrio, eu vou entregar ele na sua casa. Eu vou te devolver ele. Na cabeça dele não passará navalha, ele te servirá todos os dias da vida. Assim que ele desmamar, eu te entregarei. Quando ela faz isso, o profeta a teve por ridículo, por embriagada, mas ela estava entregue, estava rendida. Gente, uma das grandes barreiras que nós enfrentamos hoje com relação a nos mover pela fé, porque a fé exige rendição. A fé, ela exige rendição. Cara, alguém dizer que confia em Deus para andar com Ele, eu apresento um verso simples, Salmo 37, verso 4, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque esse verso, ele fala sobre todo o projeto da fé, alguém entregar sua direção a Deus. Jeremias 9 diz assim: olha, Senhor, eu sei que não cabe ao homem dirigir os seus passos. É uma rendição. Quando eu me rendo, eu começo, aí, claro, eu começo então a ouvir a vontade de Deus sobre uma coisa e a minha vontade sobre tal coisa. Então, qual é a vontade que vai me prosperar? No caso de Ana, qual é a mãe, honestamente falando para as mães que estão aqui, o pessoal que está em casa, qual a mãe desejaria ter um filho e com 1 mês de idade, ou 6 meses, ou 2, 3 meses, desmamou? Entregar para alguém e nunca mais tê-lo de volta em casa? Nenhuma. O que Ana entendeu foi que, primeiro,
aquilo que produziria dela seria para honrar e cumprir um propósito de Deus. E se vocês continuarem lendo a história, Ana, um ano depois, ficou grávida, porque o sacerdote abençoou, seja conforme você orou, mas não foi porque ele abençoou, foi porque ela se rendeu e ela compreendeu. A foto que ela tinha, que Deus colocou dentro dela, é isso aqui, filha. E a partir daí ela teve mais 6 filhos, e não ficou apenas naquele que ficaram em casa. Mas primeiro ela apresenta o primeiro para Deus. Então, quando a gente entende que a nossa, essa questão da fé, primeiro ela é certeza. Para que eu ore a Deus, eu preciso ter uma foto simples, da qual eu não preciso de uma vida inteira para fazer uma oração, para pedir a Deus aquilo que eu espero. Porque o processo é com Deus. O processo é com ele. Ai, pastor, mas é uma coisa tão grande, tão difícil, que eu estou pensando por onde fazer. Cara, se nós tivermos que ser o GPS de Deus, então ele não é Deus, ele é o motorista de aplicativo. Não é? Não era o motorista que estava ganhando 25%, porque o aplicativo é 25% só devolvido, né? Então, o nosso propósito é, primeiro, eu entendo o que Deus quer, como Deus trabalha, é o processo dele, então eu vou receber de Deus um negativo daquilo que eu tenho. Então, o que você espera de Deus? É isso. Baseado nessa certeza agora, eu me exponho ao ridículo. Eu estou disposto a caminhar de acordo com a expectativa da verdade, porque essa é a revelação que vai me manter de pé. Um senhor disse para mim, pastor, Deus colocou no meu coração, olha só, Deus colocou no meu coração que eu vou trabalhar em determinada empresa. Ele mandou o currículo para essa empresa e permaneceu crendo. Trabalhou em várias outras coisas com um tempão desempregado. E todas as vezes que você conversava com ele, dizia assim, Deus colocou no meu coração. Hoje está trabalhando na empresa que Deus colocou no coração. Porque ele se viu lá. Sabe por que ele disse que Deus colocou no coração? Não é porque ele sentiu vontade de trabalhar lá. Ele disse que se viu no meio dos funcionários comendo da mesa. Como Deus vai fazer isso? Eu não sei. Um anjo chega para Maria e diz, salve agraciada. Uma jovem noiva. Deus é contigo. Essa palavra é muito importante. Deus é contigo. Para ela. Ele disse, o que está acontecendo? Ele disse, olha, Deus escolheu você, achou graça adiante, você foi achado graça diante de Deus, e você vai ter um filho, vai gerar um filho, ele será o Salvador, e dá todo aquele mapa de tudo. E agora, no momento em que ele dá o mapa, a primeira coisa que Maria se arremete na mente dela é, como vai ser isso? Eu nunca deitei com homem. Isso é um processo, isso é a maior barreira entre você e o lugar que Deus quer te colocar. Como vai ser isso? Para Maria, o anjo explica, o anjo virá sobre ti, o Espírito do Senhor virá sobre ti. O Espírito do Senhor te cobrirá e vai gerar um filho no teu ventre. Isso é muito legal, gente, porque para Maria o anjo explica. Mas para Tomé, porque agora é a igreja formada, Jesus disse, cara, mais bem-aventurado é os que não viram e creram no que eu posso fazer, mas bem-aventurado é os que não viram do que aqueles que viram. Para Maria ele explica. Mas sabe qual é a resposta final de Maria? Se Deus é comigo, se eu sou agraciada, então cumpra a palavra dele sobre a minha vida. Sabe qual é a palavra de Deus sobre a vida dela? Porque o resto foi explicação do anjo. A palavra de Deus sobre a vida dela foi, você vai ficar grávida e vai gerar um filho. Foi uma frase só, você engravidará e gerará um filho. Como vai fazer, eu não quero mais saber. Faça-se segundo a sua vontade. E nós sabemos o aperreio que essa menina enfrenta. O noivo dela tentou ir embora, tentou abandoná-la escondido. Se ele abandonar ela escondido, ela morreria apedrejada, porque depois o cara assume um filho que não é dele, olha, tocado por Deus, assume um filho que não é dele, foge da cidade para preservar a vida desse filho. Gente, extraordinário todo esse processo, entendendo que a base que ela teve foi aquela foto, a mesma que Bartimeu teve no coração. O que você quer que eu te faça? Portanto, a fé, para que a fé seja extravasada de dentro para fora, colocada, passada para o papel, passada para a sua vida, ela precisa ser
primeiramente criada, visualizada dentro de você. Pai, o que é que eu quero? Senhor, qual é a minha expectativa? Não é? Como eu... você e Deus. Você e Deus, porque às vezes a gente ora, vem aqui, quer orar por família. Qual é a tua visão de família? Eu quero orar pelos teus filhos, qual é a tua visão de filhos? Eu quero orar pela tua vida financeira, qual é a tua visão de onde você quer chegar? O que você tem aí dentro? O que você espera de verdade de Deus? Então, a fé, ela é a certeza. Pode voltar para Hebreus 11:1, para a gente fechar? A fé é a certeza daquilo que eu espero. Numa tradução de livre, diz assim, olha só, não diz que a fé é um contrato de processo para eu receber alguma coisa de Deus. Não. Numa tradução livre diz que a fé é a escritura de posse. Gente, não é um contrato de negociação. Não é um contrato de negociação. Como eu vou chegar onde eu espero chegar, crendo que Deus vai me levar até onde Ele disse que vai me levar. Vocês todos declaram pela fé que são justiça de Deus. Como vocês fazem isso? Por meio da fé. Por meio da fé. Mas vocês ainda cometem um monte de erro, nós ainda cometemos erros? Cometemos erros. Mas a Bíblia não manda você declarar que é um cometedor de erros. A Bíblia manda você reconhecer que você está em processo de amadurecimento. Mas quando se fala da justiça, a Bíblia não diz assim que você está se tornando justiça. A Bíblia diz que você é justiça. Porque a Bíblia diz que essa justiça, ela se revela de fé em fé. Portanto, eu sou justiça de Deus. Então, do mesmo jeito que eu recebo, documento as outras coisas, agora eu me enxergo e me vejo com essa justiça. Eu me vejo como alguém que já tem aquilo que espera. Como vai acontecer, pastor? Eu não quero saber do processo, eu não quero saber. Uma coisa é certa: Deus disse que é assim com a minha vida e eu vou simplesmente caminhar crendo que é assim. Se alguém me perguntar como Deus vai fazer isso, eu só vou dizer assim: Ele disse que vai fazer. Ele disse que vai fazer. Põe para mim aqui, Romanos, por gentileza, 4. Acabei de ler Romanos 4, acho que é 4:30, né? Dá uma olhada sobre esse cara aí. Deixa eu abrir aqui só para a gente não... o 4:19, perdão, não existe. 4:30. 4:19. Fala sobre Abraão, quando Deus faz a promessa que ele seria pai de uma multidão. Aliás, Deus fala de duas formas, né? Primeiro, olha, vê se você consegue contar a areia do mar. Ele fala sobre ele ser pai dos judeus, a multiplicação dos judeus, porque fala da questão da terra, de gerar de si mesmo. Depois manda ele olhar para o céu, fala de ser o pai dos que creem. E esse cara agora não, a mulher é estéril, ele já tem quase 100 anos de idade, e Deus diz que ele vai ser pai, cara. Olha para você, os grãos de areia, se você puder contar assim, serão seus filhos. Olha para o céu, se você puder contar assim, será a sua descendência. Como ele pode? Como pode fazer isso? Mas olha o que diz, a Bíblia diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, gente, sem enfraquecer na fé. Entendam isso, porque não é tipo assim, pastor, eu passei uma semana que eu não cria que Deus ia fazer. Não, a Bíblia diz que ele sem enfraquecer na fé. Peguem a receita de Abraão, pelo amor de Deus. Vocês não entenderem nada, peguem a receita de Abraão. Porque a receita desse cara, gente, porque olha só, olha o ambiente que a gente vive, maravilhoso, a liberdade que a gente tem. Esse cara viveu no deserto. Mas a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ou seja, embora aquilo que era fato estava ali, ele estava vendo. Estava tudo na cara dele todos os dias. Sara levantava na presença dele todos os dias. O corpo era o de si próprio, que às vezes é fácil a gente crer para os outros, mas crer para a gente, era fácil ele chegar para Sara e dizer assim, crê, mulher, crê. Mas crer para si mesmo, então a Bíblia fala dele e dela. Seu corpo amortecido, que era de quase 100 anos, Sara com a idade avançada, verso 20.
não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Essa palavra se fortaleceu, gente, Deus injetou nele poder, compartilhou de si com Abraão, compartilhou, ou uma tradução do grego que diz assim, Deus empoderou ele, empoderou. Sempre que vinha alguma coisa que dizia não dá, quando começava, ele declarava o que Deus disse. Não, Deus disse vai ser. A Bíblia diz que era injetado, sabe quando insulina, é insulina aqui? Não, aquilo que deixa a pessoa bem agitada. Adrenalina, a outra é adre, não é a insu, né? Adrenalina, sempre que ele sentia, estava viciado na adrenalina do Espírito. Eu acho que essa deve ser o nosso vício. Ele estava viciado na adrenalina do Espírito. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu, sem enfraquecer. Ele foi fortalecido dando glórias a Deus. E não é, gente, esse negócio de glórias a Deus não é ficar glória a Deus, não. Dando glórias a Deus é declarando que Deus iria fazer o que disse que faria. E quando ele fazia essa declaração, a Bíblia diz que o Espírito Santo potencializava ele, potencializava a fé, ou dava força e poder sobre ele, que o capacitava a caminhar mais 40 dias. Quando, de repente, porque o diabo sempre vai usar alguém, né? Olha o tiozinho, olha, chamando de negócio de agora é Abraão, era Abraão, agora é Abraão, pai de multidões, coitadinho, está variando. Deus disse que vai fazer. E novamente ele se fortalecia na fé. Deus disse que vai fazer. Gente, olha só, presta atenção nisso. Em torno da tua crença, daquilo que você espera, faça músicas. Em torno daquilo que você espera, faça festa. Faça músicas, faça declarações. Pastor, eu espero um filho. Então faça músicas como o pai de muitos filhos, de muitos netos e bisnetos. Eu verei minha geração. Essa música que se louvou aqui por último. Minha geração. Canta estéreo. Por que ele manda a estéreo cantar? Manda ela cantar só estéreo. Não, gente. Ele disse, nunca mais deixe cantar um cântico triste em Israel. Canta estéreo, e aquele que não dê a luz, cante um novo cântico, porque nunca mais a estéreo sofrerá de abandono. Ele diz, nunca mais. Então faça música em torno daquilo que você espera. Faça uma gritaria em torno daquilo que você espera. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Silêncio, ele não te ouve. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque eu já tenho uma foto aqui dentro daquilo que eu espero. E é ele que é o revelador. É ele que projeta a luz nisso que eu tenho e põe para o lado de fora e se manifesta em minha vida. Se você entender, fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, é a certeza daquilo que eu não posso ver. Portanto, não deixe os sonhos de Deus em teu coração sucumbir, não deixe os sonhos de Deus desaparecer, porque, pastor, porque eu tive um problema, porque eu tive um obstáculo, porque eu tive uma barreira, porque eu tive os processos têm que nos fortalecer e não nos destruir, porque os processos fortaleceram Abraão. Cada processo, a Bíblia diz que quando o diabo tentava enfraquecer a fé dele, diz que ele declarava que Deus disse que é e é. E Deus injetava vida nele e força, e o resultado é que nós estamos aqui hoje e ele é o Pai de todos os que creem. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus.